Bom pessoal, vamos dando continuidade aqui à aplicação do OCP agora na prática. Então eu criei duas classes aqui dentro da pasta antigo, que está dentro da pasta OCP. Esta classe aqui, calculadora aluguel carro, ela possui um método chamado calcular aluguel. Então essa calculadora aluguel carro, ela funciona como nosso business object, que faz o cálculo do aluguel do carro dependendo do tipo do carro e da quantidade de dias. Então, se eu tenho, por exemplo, o carro, uma picape, se eu quero alugar uma picape, eu vou fazer a quantidade de dias vezes 50. Um sedã vezes 60. Então, dependendo do tipo de carro, aqui a gente tem uma condição que vai aplicar o cálculo. Beleza. No tipo de carro tem aqui um enum chamado tipo carro, com sedã e picape. E no nosso programa, que é apenas o console application, eu vou fazer o aluguel do carro. Então na primeira linha aqui eu tenho o aluguel de uma picape, na segunda eu tenho o aluguel do sedã, tá? Ambos com 10 dias de aluguel. Logo embaixo eu vou escrever o valor de cada um. Então vamos rodar aqui e vamos ver como é que fica. Bacana, picape alugada por 500, sedã alugado por 600, legal. Agora vamos supor que a minha empresa lá que aluga carro, ela vai agora passar a alugar SUV. Então a gente vai vir aqui no tipo de carro e vai adicionar o SUV aqui. E vamos adicionar nessa funcionalidade de calcular o aluguel. A gente vai ter aqui, ó, tipo carro igual a SUV. Pronto. Agora a gente já está adicionando a nova funcionalidade aqui, que é o SUV, aluguel desse tipo de carro aqui, que vai ser, sei lá, R$80. Então, a gente adicionou uma nova funcionalidade, SUV, e agora a gente pode alugar SUV no nosso sistema. Bom, qual o problema disso aqui, pessoal? Neste momento, eu já estou violando o OCP. Por quê? Porque eu alterei esta classe aqui, eu modifiquei esta classe. E lembra que eu falei que a classe é fechada para modificação? Então, o que eu fiz foi modificar esta classe, ou seja, estou violando o OCP. Sempre que houver um novo tipo de carro, eu vou ter que vir aqui neste método desta classe aqui, que se comporta como Business Object. Vou ter que vir aqui nessa classe e adicionar um novo if aqui dentro deste método. Ou seja, se eu tenho 30 carros, 30 tipos de carros, eu tenho que adicionar 30 ifs aqui nesse método. Ou 30 case, switch case. Não faz a menor diferença if ou switch case. O fato é que eu tenho sempre que vir aqui e alterar esta classe de negócio, esse método. Bom, o que a gente tem que fazer então para entrar em acordo com o OCP? A gente tem que estender esta nossa entidade aqui, conforme diz o OCP. Então vamos lá, eu vou agora aplicar o OCP aqui, vou fazer o procedimento para estender esta classe e não mais modificá-la. Então vamos fazer aqui uma nova pasta chamada novo. Dentro desta classe eu vou criar uma nova classe chamada calculadora aluguel carro, igual a de cima que a gente criou. Pronto, criei calculadora aluguel carro e vou adicionar o mesmo método que eu botei aqui. Tá? Só vou copiar aqui e vou colar aqui para a gente ganhar tempo. Então já adicionei a minha calculadora. Desculpa, o meu método calcular aluguel com a quantidade de dias e o tipo de carro. Então beleza. O que eu vou fazer agora aqui? Esse método não vai funcionar por enquanto, porque eu vou ter que criar outras classes aqui para a gente começar a fazer a extensão das classes. Então primeiramente, não sei se vocês lembram, mas eu disse que para alcançar o OCP a gente tem que usar abstração. Portanto, é justamente isso que a gente vai fazer neste momento. Eu vou criar uma nova classe abstrata chamada de calculadora aluguel abstract. Nessa calculadora aluguel abstract, eu vou ter um método aqui chamado calcular aluguel, que ele vai me passar a quantidade de dias. A partir disso eu vou fazer o cálculo do aluguel.
Então eu vou adicionar aqui o tipo de retorno, que vai ser um double, e vou dizer que isso aqui é abstrato. A minha classe também é abstract, public abstract class, calculadora aluguel abstract. Então a gente já tem nossa classe abstrata. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar novas classes que vão, no caso, implementar essa classe abstrata. E agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Prestem bem atenção. Lembra que eu tinha aqui tipo de carro com cada tipo de carro aqui? Então cada carro desse aqui vai ser uma classe. Beleza? Eu vou explicar o porquê, mas vamos fazer uma nova classe aqui, chamada de pickup. Então vou fazer aqui, calculadora aluguel pickup. Essa classe, por sua vez, irá implementar a classe abstrata calculadora aluguel abstract. Está reclamando aqui porque eu ainda não estou implementando um membro da classe abstract, no caso que é o método calcular aluguel. Então vamos clicar aqui, calcular aluguel. A pickup, qual é o cálculo da pickup? No caso, a regra de negócio aqui dela é a quantidade de dias vezes 50. Então, beleza, já está funcionando. Agora vamos criar uma nova classe chamada calculadora aluguel sedã. Beleza, agora vamos aqui, ó, calculadora aluguel abstract. Vou implementar o método aqui. Beleza, agora vamos multiplicar essa quantidade de dias por 60. Isso tudo já estava escrito aqui na calculadora aluguel carro. Só que eu não estou botando tudo no mesmo método. Eu estou separando cada funcionalidade, cada regra, eu estou separando em uma classe. Então agora eu tenho calculadora aluguel sedã. Bom, agora está na hora de a gente alterar a nossa classe aqui de negócio, no caso que se comporta como uma BO aqui, que é a calculadora aluguel carro. Então eu vou tirar esse tipo de carro aqui. E o que ele vai receber é nada mais nada menos do que uma calculadora aluguel abstract. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o calculadora.calcular aluguel passando a quantidade de dias. Vou retornar isso aqui. Bom, agora não temos mais nenhum erro no nosso projeto. Vou dar um build aqui. Tudo buildando. Agora que entra a mágica, galera. Vamos lá, vamos alterar agora nosso programa, que eu quero agora alugar uma picape e um sedã com o novo tipo aqui que a gente criou, aplicando o OCP. Então eu vou comentar essas duas linhas aqui, que são as antigas. Vou até botar aqui, ó, antigas. Agora vou botar novas aqui. Então vamos lá, var valor aluguel picape vai receber uma calculadora aluguel. Provavelmente isso aqui tá na antiga. Eu vou tirar isso aqui e vou usar a nova. Desculpa, botei a antiga de novo. Pronto, botei agora o namespace da nova. Então já reconheceu aqui. E vou chamar o calcular aluguel. Aqui que entra a mágica agora. Então vamos supor que eu quero alugar 10 dias também da picape. Só que aqui, pessoal, não vou botar mais tipo picape porque não tem mais. O que eu vou botar aqui é a minha classe que eu criei, ó, calculadora aluguel picape, que implementa essa classe aqui, ó, calculadora aluguel abstract. Então a mágica aqui é o seguinte. Qual é a grande jogada? Aqui no calculador aluguel carro, que está na minha pasta novo, aqui eu estou esperando uma calculadora aluguel abstract. Se eu passar uma calculadora aluguel pickup, vai funcionar. Por quê? Porque calculadora aluguel pickup ela herda da abstrata. Então, nós podemos dizer que calculadora aluguel pickup é uma calculadora de aluguel. Então vamos lá no nosso programa. Então, aqui ele está esperando uma classe abstrata e eu vou passar, no caso, a filha dela, que é a calculadora aluguel pickup. Só qual é o problema aqui? Eu não posso simplesmente passar o tipo dela, tem que passar o objeto. Então eu vou dar um new aqui dentro e vou passar o objeto calculadora aluguel pickup.
eu vou fazer a mesma coisa para o valor aluguel sedã. Aqui eu vou de novo calcular o aluguel, vou passar a quantidade de dias e vou passar a instância do calculador aluguel sedã. Aqui está errado, aqui eu tenho que usar essa aqui. Beleza, está apresentando um erro aqui, vamos ver o que está dando. Ah tá, é só um erro de digitação. Calcular aluguel, beleza. Então agora está funcionando, vamos rodar aqui para ver como é que vai se comportar. Perfeito, pessoal. Picape alugada por 500, sedã alugado por 600. A mesma funcionalidade, o resultado é o mesmo que a gente tinha no modo antigo sem o ACP. E agora aplicando o ACP funcionou perfeitamente. Agora que vem a grande jogada. Eu vou fechar tudo aqui para facilitar. E vamos supor que a gente chegou lá uma regra de negócio para a gente fazer no sistema, que agora a gente vai aceitar SUV. Então a nossa locadora aqui de carros vai começar a alugar SUV para o pessoal, para os clientes. Então o que eu vou fazer aqui? Antigamente eu tinha que vir nessa calculadora aluguel carro e alterar esse método aqui para conseguir funcionar lá o carro lá, para conseguir alugar um novo carro. Aqui está um erro de digitação aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Vou refatorar. Para quem não sabe, para refatorar, Ctrl RR em cima do método. Pronto, alterou tudo agora. Então vamos vir aqui. Então agora o que a gente vai fazer para se a gente precisar criar um novo carro aqui? Se quiser alugar um novo carro, a gente vai vir novo. E agora que entra a grande jogada. A gente não vai mais alterar a classe existente, a calculadora aluguel carro. O que a gente vai fazer é estendê-la. E como é que a gente vai estender? Criando uma nova classe. Não vai alterar nada aqui dentro. Esta classe não será alterada. A gente só vai criar uma nova. Vamos lá. Então a gente vai vir aqui, ó, calculadora aluguel SUV. E ela vai também herdar da minha calculadora abstract. Vou implementar aqui o método. Pronto, que bacana. Vou dar um return aqui. QTD dias vezes 80. Pronto. Eu apenas estendi uma nova funcionalidade aqui no meu sistema, na minha entidade. Ou seja, agora eu tenho que alugar SUV, então eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe SUV e vou aplicar a regra dela dentro da classe. Acabou. Agora eu não tenho mais nenhum problema em estender classes. Ou seja, eu não vou mais ter que modificar uma classe, só vou ter que criar novas classes. Isso é o chamado estender. E agora aqui no nosso programa, agora a gente vai alugar aqui uma SUV, então a gente vai vir aqui, ó, valor aluguel SUV. Vou botar aqui, ó, new calculadora. Agora eu vou passar o objeto SUV. Vou criar uma nova linha aqui. SUV alugado por SUV. Fechado, pessoal. Se eu der start, que eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar lá. SUV alugado por R$800. Perfeito. Então, a partir daqui, agora, se eu tiver novos carros para alugar, simplesmente eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui nessa parte, adicionar um novo carro aqui e acabou. Se eu tiver 30 carros, vou ter 30 classes, mas eu nunca vou ter que alterar a minha classe de negócio aqui, no caso, calculadora aluguel carro. Ou seja, nunca mais vou modificar. Ou seja, ela está fechada para modificação e aberta para extensão. Obrigado por assistir a aula. E agora a gente vai para o próximo princípio. Um abraço e até a próxima aula.